Inácio, de início, né, como coloquei, nós nos conhecemos na prefeitura do Recife, tá? Ele foi secretário executivo, né, de administração e articulação da juventude, classificação profissional, tá? Na gestão de outro agiano, nosso colega Jaime Asfora, né? Na época estava como secretário na primeira gestão do ex-prefeito Geraldo Júlio, tá? Mas o Inácio ele tem absolutamente um lado, tá, de educador. Hoje, Inácio trabalha basicamente em negócios educacionais, né? Você é professor de curso de pós-graduação, tá? Tem mestrado em educação. Não sei se você já finalizou o seu doutorado também, Inácio, mas está aí finalizando, né? Se não fez ainda. Exerceu diversos cargos aí de executivo em faculdades no nosso estado. Teve uma experiência extremamente rica, né? Em Fortaleza nos últimos 3 anos, tá? Foi né, muitos livros publicados, tanto na área de empreendedorismo, mas também na área do ensino jurídico, no direito brasileiro, tá? E o último trabalho do Inácio é Demita Seu Chefe e Vai Empreender, né? Que é o livro aí que eu quero ler, quero demitir aí o meu chefe e começar a empreender também, Inácio. É isso, Roberto. Vários artigos publicados, tá, em revistas especializadas. Foi ex-conselheiro da OAB, ex-conselheiro federal, né? Isso, Inácio, presidente da Coordenação Nacional de Direito da Educação, né? Junto ao MEC, tá? Enfim, né? Tenho diversas experiências, tanto no setor público quanto no setor privado, mas o que você percebe claramente é eu diria, essa macroestrutura como educador, né? Como basicamente, né? Um facilitador, né? De conhecimentos, né? Para os jovens, né? Como um todo. Então, esse momento aí, né? Vocês têm mais um perfil aí do Inácio, né? Trabalhou bastante na efetivação, na implementação do ProUni aqui no município do Recife, né? E quando você vê os números do ProUni, quantas famílias, né, não apenas vidas, se modificaram com essas oportunidades oferecidas aí, fruto, né, da e gênese, né, do gênio do Inácio, tá? Então, é com muita alegria, senhores, que temos hoje um colega, né, que há muito já demonstrava o interesse, né, de conhecer e participar da AGE e está hoje conosco. Então, Inácio, novamente, muito bem-vindo. Estamos ávidos aí por escutá-lo. Muito bom. Pessoal, bom dia. Essa apresentação que o Roberto fez foi uma pesquisa dele, e até agradeço a pesquisa, mas eu prefiro dizer que eu sou um curioso da educação e a cada dia a gente tenta se aperfeiçoar, né? O tema que eu vou falar é fruto do convite feito por Roberto após eu ter escrito um livro sobre empreendedorismo. E eu disse, Roberto, a gente pode falar sobre empreendedorismo como missão de vida. E aí nós vamos verificar, nós vamos discutir, vamos analisar que o empreendedorismo vai muito mais além do negócio e que o empreendedorismo está presente na vida da gente. Antes disso, quero dar aqui os parabéns para a Associação de Juristas Espíritas, né? Eu costumo dizer que eu não sou espírita, eu tento ser, porque para mim é tão difícil você exercitar o espiritismo na sua plenitude que a gente tem que se esforçar muito para poder chegarmos lá. E queria fazer um registro, né? Eu sou filho de pais católicos apostólicos romanos, estudei minha vida toda num colégio beneditino chamado São Bento, em Olinda. Sendo que aos 14 anos, o meu irmão levou para nossa casa o evangelho no lar. E ele fazia, e eu pequeno, 14 anos, começava a responder algumas perguntas que eu não entendia, né? Aquelas velhas perguntas que a gente fala sempre: eu sou, para onde eu vou, o que é que existe além do que a gente conhece hoje no dia a dia. Me recordo ainda que o garoto no São Bento, a gente com 10 anos de idade, a gente subia até o mosteiro, ia num trenzinho para rezar lá no mosteiro. Mas sempre tem essa curiosidade. E depois que eu fui amadurecendo, 14, 15, 16, 17, eu via que os próprios padres de São Bento, quando eles interagiam conosco, eles tinham uma zona cinzenta que eles não conseguiam responder e que muitos admitiam a questão da doutrina espírita como resposta para muitas questões. Eu me recordo bastante de um deles, que hoje
o gestor do Mosteiro de São Bento, é o Abade, em que ele dizia: Inácio, tem muito ponto que nós entendemos o que vocês falam. Outros nós discordamos, mas nós entendemos que existe algo além do que nós estudamos aqui na casa. Então, esse depoimento me trouxe uma base e o Espiritismo tem sido a razão da minha vida. Com todo respeito ao catolicismo, que eu também frequento, minha esposa é católica, a família dela toda, mas eu sinto muito conforto e muitas respostas que eu encontro no Espiritismo. E nada que eu tenho feito na minha vida até hoje foi sem contar com a ajuda de Deus e da espiritualidade. O Espiritismo sempre está presente na minha vida. E esse livro, mais do que nunca, viu, Roberto? Porque esse livro, de Imitação Chefe, ele teve uma missão maior em minha vida. Eu não escrevi esse livro eu fui intuído a escrever. Esse livro relata um pouco da minha trajetória como advogado. Depois, no segmento da educação, eu fui um dos fundadores do Biro Jurídico. A turma que está aqui, talvez tenha até alguém que tenha feito um dos cursinhos na década de 90. Depois nós trouxemos para cá a Universidade de Salgado de Oliveira e depois nós criamos um grupo, Uni Nassau, a Faculdade Maurício Nassau, Joaquim Nabuco. Em determinado momento, quando eu achei que estava com muita perturbação, literalmente espiritual, eu achei melhor eu sair e fui para o mercado sem me preparar para o mercado, sem saber o que era empreendedorismo, sem saber que poderíamos ter a possibilidade de criar um negócio. Então, a minha fala, além de eu mostrar o que está no livro, que eu já pedi para o Roberto passar a edição digital para vocês, e vai ter uma segunda edição física, porque hoje eu descobri que acabou literalmente o livro, até o último que eu tenho em casa, quando eu fui buscar para mostrar, tinha acabado. Esse livro fala da necessidade de nós desenvolvermos uma mentalidade de empreendedor. E essa mentalidade de empreendedor é uma mentalidade de aprender a conviver com o mundo físico e com o mundo espiritual. Eu falo isso no meu livro, e é aprender que nós temos que focar nas soluções. Nós começamos a reunião da AGE hoje no domingo, de repente entrou aqui pessoas que nós sabíamos de onde tinham vindo, com perguntas estranhas, e que nós, no primeiro momento, tomamos um choque. Todos que estão aqui. No segundo, nós buscamos uma solução, que foi reiniciar, porque tinha alguma coisa não só desconecta em relação ao som, mas também em relação a próprias pessoas que estavam ali participando. Eu creio que todos que estão aqui, Simone Fiuza, conhece Simone, que bom, Simone. Todos que estão aqui participando devem ter tido esse mesmo choque no início. Mas, focando na questão que eu proponho tratar aqui hoje, o empreendedorismo e sua missão de vida, eu falo sempre que o empreendedorismo é uma mentalidade. Se ela é uma mentalidade de uma ação que eu posso executar para que eu possa prosperar em qual objeto eu decidir, eu entendo, então, que o empreendedorismo ele pode ser desenvolvido. Eu costumo sempre dizer que o poeta nasce, o empreendedor se faz. O empreendedor é só aquele que decide ter um negócio? Não. Eu posso ter um empreendedor de negócios, eu posso ter um empreendedor corporativo, aquele estagiário que sai da empresa como CEO, é um empreendedor. E eu posso também ter um empreendedor social. E tem um filme muito bacana na Netflix chamado Pet Man, que ele fala sobre justamente um indiano que decide casar-se. A esposa dele não tinha na Índia absorventes. Ele passa a desenvolver uma máquina, um equipamento para produzir não só os absorventes para a esposa, mas para a demanda daquela comunidade, daquele bairro, digamos assim. Depois de muitas quedas, de muitos altos e baixos, ele consegue finalmente construir esse equipamento. Uma versão americana custava $90.000, ele consegue construir por $9.000, isso é fato real, e ele decide, então, que aquele equipamento ele vai liberar o seu uso para que as mulheres da Índia possam não só atender a sua demanda pessoal, mas também ter uma fonte de renda. Esse filme ele é sensacional. Esse empreendedor, isso é um caso real, é o Pat Man. Daqui a pouco eu posso até passar para o Roberto um resumo para distribuir. Esse filme ele fala do empreendedorismo social. A indústria americana depois vem e oferece para ele, para que ele possa chegar
e vender a patente, porque a versão deles custava US$ 90.000 e a máquina feita e fácil de transporte custava 9.000, a indústria logo veio para cima. Então, vejam, eu falo aqui de três tipos, pelo menos, de empreendedores. O empreendedor de negócios, que é aquele que decide empreender para ter uma finalidade lucrativa, o empreendedor social, que é esse caso do filme que eu dei, e o corporativo, que é aquele seletista, ou aquele servidor, funcionário público, que está na administração pública e que ele não é acomodado, que ele não está satisfeito com o dia a dia e que sempre ele busca, na inovação, desenvolver as suas atividades. É o empreendedor que eu chamo corporativo. No setor público, um exemplo que eu tenho aqui é Roberto Albuquerque. E Roberto Albuquerque, para mim, ele é um dos maiores nomes que nós temos naquela prefeitura da cidade do Recife. E que, infelizmente, ele não ocupa o local com mais força ainda, com mais decisão, porque ali é um local político. Mas no período que eu estive lá, de 6 meses, cuja minha função foi organizar a casa e escrever o ProUni Recife, Roberto foi peça fundamental. Então, eu quero aqui fazer esse registro. Então, nós temos esses três personagens. Mas, Inácio, se você diz que o empreendedorismo hoje tão na moda, hoje está em voga, ele tem esses três perfis, como é que eu posso desenvolver? E aqui eu fiz até as anotações, que eu costumo dizer que você tem essa mentalidade, mas que você tem desafios. E que os desafios são internos, nós, conosco mesmo, e externos. Todo mundo pensa, quando vai ler meu livro, que o título dele é chamativo, Demita seu chefe vai empreender. Eu acho que lá na livraria da Jaqueira tem ainda alguns. Eu estou fazendo aqui até o marketing, né? Até porque eu sou empreendedor. Todo mundo pensa que o chefe que eu falo no meu livro é o chefe das empresas que eu trabalhei, é o chefe de qualquer outra empresa, é o chefe destrutivo. Não, esses aí fazem mal também e você talvez tenha a possibilidade de demiti-los. E muitas vezes as pessoas ficam viciadas com essa dor, com esse sofrimento. Elas sabem que está fazendo mal, mas elas não têm coragem de fazer a demissão do chefe. Mas o chefe que eu falo aqui é o chefe interno, é o chefe que está dentro de nossa cabeça. Esse é o pior dos chefes. E que é o chefe, Roberto, em que nos desafia todo dia, e que nos sabota, e que nos prejudica, e que muitas vezes nos deixa triste. Essa tristeza evolui para uma melancolia, e essa melancolia muitas vezes evolui para uma depressão. Então, esse livro eu consegui escrever ele em 4 meses. Aí você pergunta, mas Inácio, em 4 meses deu para escrever? Deu, porque está na minha cabeça há 20 anos, tudo que eu tinha juntado lá, em 4 meses eu coloquei para fora tudo que está na minha cabeça. E eu escrevia sempre, ele é meia-noite, quando eu ia descansar, e meia-noite eu começava a escrever ele. Ficava até 2 da manhã. E no final tem uma oração, que eu vou fazer aqui a leitura dela. Eu acordei com o nome do livro, eu acordei com o nome da oração, a oração do empreendedor. Eu acordei com a oração na minha cabeça. Então, nós podemos fazer diversas divagações sobre a questão do espiritismo, né? Que para mim está presente desde o início ao fim. Mas quero focar na mentalidade empreendedora como missão de vida. E em determinado momento, quando eu começo, então, a fazer esse desenho, eu já estou com o livro pronto e eu passo para um amigo meu. Eu entrego a ele. Isso é o caso real. André X, não vou citar o nome. Ele disse, André, eu vou publicar esse livro que pudesse ver. Aí ele leu o livro todinho e ele está falando para mim chorando. Eu disse, que foi? Está tão ruim assim? Não é possível. Tu está chorando, está me telefone copiosamente. Ele fez, não, amigo, esse livro salvou minha vida. Aí eu disse, como? Nácio, essa crise 2018, 2019, que o Brasil só vive em crise, né? A gente sai de uma, tem outra, sai de uma, tem outra, que a gente acaba se acostumando. Eu estava prestes a cometer o suicídio, porque eu estou desempregado, porque a minha vida tinha acabado e eu não tinha uma perspectiva de vida. E quando eu li esse livro, eu vi tudo que você passou e vi tudo que você mostra, eu decidi não cometer esse absurdo contra a minha vida. E eu decidi que eu posso ir além, que eu não devo estar limitado a uma sala de aula e que eu posso, de repente, desenvolver outras atividades na minha vida. Pessoal, só por causa desse caso com meu amigo André, eu já me senti realizado. Nós conversamos, evoluímos, e eu vi que realmente as pessoas acreditam que o mundo dela se resume
a um local de trabalho, se resume a uma profissão e se resume, muitas vezes, a uma vida pequena, uma vida sem Deus, resiste a isso, uma vida sem conexão com a realidade do dia a dia, e com a vida onde ele não foi ensinado a vencer os seus desafios. E aí, quando a gente olha para dentro da gente, para a casa da gente, a gente verifica que as escolas não ensinam as nossas crianças a vencerem as dificuldades, que as escolas não ensinam elas a desenvolver uma mentalidade e que essa vida acontece também na nossa fase adulta. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que eu entendo que o empreendedorismo, para mim, é uma missão de vida. Tanto é verdade que depois que eu lancei o livro, eu quebrei os direitos autorais com a editora e liberei o uso dele digital, porque eu recebi diversos depoimentos desse tipo, de pessoas que estavam com depressão, ansiedade, que estavam, principalmente na pandemia, sem saber para onde ir, e eu vi que o livro era um consolo para que as pessoas pudessem entender que aquilo tudo que elas estavam passando, que aqueles medos, o medo é uma coisa que merece até um outro livro só sobre isso, minha gente. Essa questão do medo, e que eu aprendi na prática, é que quando você não tem uma força, que você não tem um conhecimento, que você não tem uma atitude para ir para cima das dificuldades, essas dificuldades se transformam em enormes. E quando você aprende que existem técnicas, que existem manejos, que você pode, de repente, sair de uma empresa ou sair de um concurso público e você começar uma vida nova para ter qualidade de vida, essa situação, esse medo fica pequeno. E aprendi também, Roberto, no meu período que eu fui chamado para ter uma sociedade em Fortaleza, Ceará, e essa sociedade eu tenho que montar uma universidade à distância. Eu deixei tudo e fui com minha esposa para lá, fui muito arrojado, eu não queria ter a dúvida, sabe, Roberto, de não passar 10, 15, 20 anos e ter me arrependido por ter ido. Fui. Quando eu chego lá em 2 de janeiro de 2020, 3 meses depois, começa a pandemia no mundo inteiro. Então, aquilo ali foi muito aprendizado, porque eu tive que montar um negócio 100% digital e 3 meses depois eu encontrei uma pandemia. Conseguimos, o negócio foi muito bacana, foi muita resiliência, foi a capacidade de desenvolver atitudes sobre tudo, mas que me trouxe muito aprendizado. E o aprendizado que eu tive maior de estudinho foi que essa palavrinha de 4 letras, chamada medo, ou nós a enfrentamos, ou ela fica maior e ela engole com a gente. E ela nos engole com a ansiedade, com a depressão, com a doença que vem atingir a nossa saúde maior. E se nós temos Deus em primeiro lugar, se nós temos uma família construída com uma base sólida, e se nós conseguimos fazer essa conexão com Deus, nós, através de uma mentalidade que a gente consegue desenvolver, nós conseguimos entender que aquele medo que a gente vive naquele momento, ele primeiro, ele pode ser um alerta para que nós possamos parar e analisar o que nós estamos fazendo, e esse medo, uma vez superado, ele nos traz uma experiência de vida e uma condição muito boa. O medo que você tem, de repente, de pegar um carro e sair com ele a 150 quilômetros, 200 quilômetros, é porque você sabe que pode ter um acidente e pode colocar a sua vida em risco. Então, você vai andar na faixa ao lado de 30, né, que tem lugares aqui em Recife que estão 30 quilômetros, 40, 50, 60, mas você não vai passar de 120, 150, porque pode correr um risco maior. Então, vejo que essa questão daí, então, o medo tem uma coisa positiva. Mas o medo de eu ter de superar, de repente, um ambiente tóxico que eu estou na empresa, ou mesmo um ambiente tóxico que eu estou em um belo concurso, eu recebi uma ligação, conversei com um juiz, que ele diz, eu estou em depressão. Aí eu disse, por quê? Aí ele disse, porque eu, quando fiz o concurso, achava que era muito bem remunerado e era, sendo que a minha vida passou a ter um custo maior, aquele valor não servia mais para mim, e eu comecei a entrar num redemoinho. Aí eu disse: e por que você não reorganiza a sua ideia, a sua vida e pensa em fazer alguma coisa com mais prazer? E esse mesmo depoimento eu ouvi de diversos outros profissionais concursados que, em tese, têm uma estabilidade, que, em tese, teriam uma vida mais tranquila, que, em tese, poderia ter condições de qualidade. Com algum desses, um deles especial, ele foi e chegou, não por mim, tá? Porque eu não estimulo isso,
ele chegou a entender que ele teria uma vida melhor no setor privado. Aí eu até falei para ele, só, empreender requer, sobretudo, estudo, treinamento, foco, rede de relacionamento, que é o contágio social. Se você pensa em sair do seu concurso, não foi o caso do juiz, tá? Foi uma servidora de uma universidade federal, porque você acha que aqui no setor privado você vai ter uma vida mais tranquila, não faça isso. Isso é mentira. Empreender é difícil, dá dor de barriga, e principalmente em um país com tantas instabilidades econômicas, financeiras e outras, você vai passar pela mesma dificuldade. E essa pessoa disse: não, mas eu quero, porque aqui já está ruim para mim sob diversos aspectos. Ela passa ela sai pela exoneração de concurso, que eu estava lá há mais de 10 anos, ela passa a montar uma consultoria na área de gestão de RH, ela passa por dificuldades, isso a gente tem que fazer o registro, mas ela passa a conviver com pessoas que têm a mesma mentalidade dela, que é o que eu chamo de contágio social, e essa pessoa passa a ter, hoje, um negócio que já está faturando pelo menos 3 vezes do que ela faturava há 5 anos atrás, aproximadamente. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O que eu quero dizer é que, mais uma vez, eu entendo que Deus, para mim, é o início, é o meio, e eu não vou dizer que é fim, porque nós não acreditamos em fim, né? Nós acreditamos numa possibilidade de evolução espiritual para que nós possamos chegar cada vez mais no grau de pureza. Mas o que eu quero dizer com depoimentos que eu vi, que eu vejo a todos os instantes, é que quando nós conseguimos ajudar, quando nós conseguimos desenvolver uma mentalidade empreendedora, eu não estou falando aqui de negócio, de ter uma empresa, ou de ter uma ONG, ou de estar crescendo na minha empresa e ser um empreendedor corporativo. Não, eu estou indo muito mais além disso. Eu estou dizendo para vocês que a forma que eu vejo, respeito todas as opiniões em contrário, que quando você decide dar um rumo à sua vida, quando você tem Deus no coração, ela se materializa muitas vezes pelo empreendedorismo. Porque até quem pretende fazer o seu concurso e ter a sua estabilidade financeira, ele é um empreendedor, porque tem uma meta para ser alcançada. Porque muitas. Qual é a maior dificuldade hoje do brasileiro? É ter trabalho e renda. E quando você verifica países mais avançados em que ganhar dinheiro não é pecado, nesse instante estou falando em empreendedorismo como negócio, como finalidade lucrativa, você verifica que o pecado não é ganhar dinheiro, o pecado é fazer mau uso dele, é fazer má distribuição dele, é a vaidade, é a arrogância, é a prepotência, que são consequências de um empresário que de repente não se vigiou do ponto de vista espiritual o suficiente. Mas nós temos N exemplos em que, quando eu consigo aliar a minha fé, a minha missão de vida, a um propósito e conectar isso com técnicas de empreendedorismo, eu consigo não só fazer o bem para mim, como fazer o bem para as pessoas que estão ao meu redor. Principalmente mostrando para elas que naquele fim de túnel existe uma luz. E essa luz chama-se Deus. E que Deus pode materializar muitas coisas em nossas vidas se nós tivermos um propósito. E que para esse propósito poder existir, nós temos que ter planejamento, nós temos que ter técnica, nós temos que ter foco. E nós temos que, sobretudo, desenvolver uma capacidade de resiliência. A partir daí, eu começo a desenvolver uma mentalidade empreendedora. E que é uma mentalidade que consciência que eu vou ter medos, consciência que eu vou ter dificuldades, mas também consciência que eu estando com as pessoas corretas que pensam iguais a mim, eu estando com o propósito afinado e que principalmente havendo essa conexão com o divino, eu acredito que o sobrenatural acontece. Eu tenho em minha vida, nos últimos 3 anos, N experiências, pelo menos 15 que eu digo aqui rapidamente, em que a presença de Deus na minha vida se fez de forma espetacular e que, principalmente, pelo caminho que eu escolhi estudar e desenvolver, que foi o empreendedorismo, eu consegui materializar tudo aquilo que eu acredito. E, para não ficar longo, tá, Roberto? Porque eu acho que a parte mais gostosa daqui vai ser os debates, as perguntas, tudinho.
Eu queria dizer que isso que eu aprendi está no livro. O livro já merece até uma segunda ou uma terceira edição com essa conexão maior com a espiritualidade, com Deus. Mas o que eu vejo hoje, um país chamado Brasil, que é o país dos jeitinhos, e que nós temos e fazemos, cada um de nós que estamos aqui, temos essa missão de mudar, é que não haverá uma igualdade. Igualdade é muito, mas não haverá uma forma de combater a miséria, de combater a pobreza, se nós levarmos para dentro da sala de aula, principalmente a questão de Deus, respeitando aí os que não acreditam, os agnósticos, os ateus, etc. Mas, principalmente, colocar em nossas crianças, desde cedo, o desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora, para que ela amanhã possa desenvolver o que ela quiser. Eu tenho duas filhas, uma de 13, outra de 9. A de 13, desde pequena, talvez assistindo as reportagens da época, decidiu que queria ser juíza federal. E ela diz isso desde 6 anos de idade. Eu acho que ela de tanto assistiu lá as matérias na televisão. E ela hoje está com 13, continua dizendo. E a outra tem 9 anos, essa quer ser estilista, jogador de voleibol e médica dermatologista. A dermatologista eu achei ótimo, né, para cuidar de mim. E ambas eu ensino desde pequenas a empreender e a mostrar que as dificuldades surgem para ser vencidas, que quando a gente tem Deus no coração, fica mais fácil a gente compreender o mundo visível e o mundo invisível, mas que com técnica, com empreendedorismo e principalmente conectando essas situações todas, nós vamos poder desenvolver o empreendedorismo como uma missão divina de vida. Vou, antes de abrir aqui e pedir para Roberto comandar os debates, eu quero dizer que tudo isso que eu falei aqui está nessa oração. O livro, acho que o Roberto já passou para vocês, ou vai passar, eu vou, peço licença para vocês lerem aqui pelo celular, Oração do Empreendedor. Pessoal, essa oração eu acordei 3 horas da manhã, acho que foi na noite de quinta-feira, e essa oração estava na cabeça. Eu só fiz o computador e jogar ela no computador, tá? Oração do empreendedor. Meu bom Deus, não quero mais sonhar o sonho dos outros. Quero demitir meu chefe e empreender, trocar esse TPS por CNPJ. E aqui eu destaco o sonho. Só quem tem capacidade de sonhar seu próprio sonho tem capacidade de realizar. E quero registrar que muitas vezes a gente não tem tempo sequer para sonhar. E quem não tem tempo para sonhar, não tem tempo para realizar. Aí segue, né? Oração. Enfrentarei burocratas, tributos e leis trabalhistas. Irei errar, mas jamais desistirei do meu sonho. Deus, permita que o Estado não me atrapalhe muito. O Estado atrapalha sempre, né? Mas se puder atrapalhar menos, melhor ainda. Se cair 1000 vezes, levantarei outros milhares. Permita que eu ame meus concorrentes e sobre eles recaia minha vitória. Peço inspiração para ter uma marca forte, um bom registro e domínio na web, colaboradores inovadores, a inovação é algo diferenciado, dedicados e bem recompensados. Aí aqui no final até brinco. Trocarei um carnê de INSS por ações da Bovespa, 13º por dividendos, banco de horas por viagens e prometo que a gratidão é algo sensacional, será meu lema, a meritocracia minha bandeira e o empreendedorismo minha escola. Deus, quero ser empreendedor. Amém. E aí, finalizando essa oração aqui, eu queria deixar esse espaço aberto. Passo a palavra para a presidente Bárbara, para Roberto, e quero participar efetivamente da associação. E queria finalizar só dizendo isso, que a gratidão, Deus e, sobretudo, você desenvolver essa capacidade de resiliência são elementos mágicos que causam transformação na vida de muitas pessoas. Eu tenho muito mais de 50 depoimentos recebidos de pessoas que fizeram transformação em sua vida quando conseguem conectar todas essas, digamos assim, esses fatores que eu acabei de citar aqui. E aí, passo para que vocês possam aqui abrir um debate, a gente possa interagir. Eu acredito que a parte mais gostosa dessa conversa não é uma fala longa, e sim as perguntas, e vou me esforçar para ter respostas. Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, Inácio.
Alguém tem alguma pergunta? Ah, Antônio já levantou a mão. Se alguém mais quiser fazer algum comentário ou pergunta, deixa a mãozinha levantada aí que a gente vai organizando aqui a ordem. Pode, Bom dia, pode meu amigo falar. Inácio. Tudo bom? Tudo, Antônio, tudo bem? Beleza. Eu tenho duas perguntas. Vou fazer uma primeiro. Eu não sou assim conhecedor da área do empreendedorismo. Eu sou empregado público, sou funcionário de uma empresa de sociedade mista. Então, não é muito a minha área assim o conhecimento do empreendedorismo. Mas do pouco que eu sei, do pouco do que eu conheço como cidadão brasileiro, é, me parece que falta uma política pública, né, assim, mais robusta no Brasil para desenvolver o empreendedorismo. Eu queria te ouvir assim, o que é que o Estado pode desenvolver a nível tanto de estadual, municipal, federal, de políticas públicas de estímulo ao empreendedorismo. Eu gostaria de ouvir assim, o que é que o Brasil pode fazer para estimular isso a nível de política pública estrutural? Não oficinas, palestras, que isso é bem importante, não estou desconsiderando isso, não, mas a nível de política pública que desenvolva. Eu sempre ouço falar a questão dos impostos, os impostos é muito pesado, o Brasil é um dos países que mais tem imposto, que é um peso nas costas do empreendedor, não sei o quê, enfim. Eu gostaria de falar um pouco, ouvir um pouco você sobre a questão de política pública para o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil. Veja, muito obrigado pela pergunta, Antônio. E sendo bem pragmático, bem objetivo. Primeiro, tem que ter vontade. Segundo, essa questão da burocracia. Veja, a burocracia é importante, os processos são importantes. Mas o que eu vou dar um exemplo aqui fácil. Pernambuco, nosso estado, hoje saiu até uma pesquisa que eu publiquei no meu Instagram está Inácio Feitosa, ponto advisor, um dos estados que mais demora para poder sair a documentação para você criar uma nova empresa. Tá, isso é fato. Mas a documentação para se criar uma nova empresa, ela passa antes por uma questão de cartório, muitas vezes, ou de junta comercial. Se for um instituto sem fins lucrativos, cartório. Se for uma empresa, pela junta comercial. Aí você vai ver a questão. E aí eu tenho um debate muito forte com o pessoal de cartório na minha vida. Hoje você vai reconhecer uma firma, aí a primeira coisa que ele diz, você quer conhecer a firma por semelhança ou você estando aqui na minha frente? Eu não me recordo da minha época de estudante de direito ou até de advogado nos primeiros anos ter essa segunda modalidade de reconhecimento de firma. O que você vê, e o que eu verifico de fato, é que existe todo um arcabouço para que esse empreendedor, eu falo nesse momento, empreendedor privado de negócio com fins lucrativos, porque para mim, eu entendo que ganhar dinheiro não é pecado, pecado é fazer a mal distribuição dele, é alimentar uma vaidade, uma arrogância, uma prepotência. Mas o que eu acho primeiro, tem que ter um órgão para desburocratizar de verdade esse país. Segundo, essa questão dos cartões do país, com esses tipos de reconhecimento, autenticação, exigências, isso é uma coisa que deixa o empreendedor assustado. Mas também quero registrar que se fala por aí que o país é um país de empreendedores. Dos maiores números de empreendedores que estão no Brasil, etc, etc. País que tem pessoas interessadas em empreender, sim. O maior número de empresas e empreendedores no país, não. Do mundo, não. Por quê? Aí já vem um jeitinho. Nós temos antes aqui no Cameródromo de Recife, aquela turma que estava lá vendendo, até empreendendo, tendo o seu negócio, e que vê aí a lei da microempreendedor individual. Vamos pegar esse pessoal, vamos dar uma formalidade para que eles tenham alguns benefícios, entre eles nota fiscal, previdenciários, etc. Bacana, muito bacana. Você quer o que é o jeitinho? O teto, que é para ser daquela turma lá de 2, 3 mil reais por mês, passa para 4, passa para 5, hoje está em 81 mil anual. E aí, uma reforma trabalhista que foi feita em 2017, as empresas aproveitam esse teto que está na faixa de 81 mil anual, na faixa de 5 mil, 6 mil por mês. Aí passa-se a exigir que o empregado que estava lá antes de carteira assinada, ele se transforma em MEI para prestar o serviço lá dentro, e aí vem a falsa relação de trabalho. Então, o que eu quero mostrar para você é que, por mais que nós tenhamos, tecnicamente, ações efetivas, falta a base. E a base não é a educação superior. A base é, como diz Cristóvão Buarque, os primeiros anos. E qual é, na minha opinião, e desculpe se alguém aqui é prefeito, ou filho de prefeito, ou irmão de prefeito.
Onde é que está o maior pecado cometido por esse país? É que na Constituição de 88, a educação, os anos iniciais, infantil, creche, tudinho, ficou na mão de quem? Dos municípios. Aí você vai, pega, com todo o respeito que eu falo aqui, a chave do galinheiro e dá para a raposa. Poucos são os municípios que investem verdadeiramente o que deveria investir na educação nos primeiros anos de creche, etc. O Roberto sabe que a maior dificuldade da cidade do Recife são as creches, e todo o município. E quando você vai pesquisar na academia, tem uma pesquisa de Tales, esqueci o sobrenome dele, na Universidade Federal de Campina Grande, em que ele pegou o resultado do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e pegou os dados da Controladoria Geral da União de Corrupção. Isso aí já faz uns 10 anos, tá? Deve estar muito pior. De cada R$ 4 que saía da União por municípios, pelo menos R$ 1 ou 25% era desviado. O que foi que esse pesquisador na Universidade Federal de Campina Grande, eu trouxe ele em Recife, num projeto que eu tinha chamado Confraria da Educação, em que o Schorback era o nosso presidente de honra. Ele pegou os dados da CGU, Roberto, os dados do IDH, e o mesmo município que tinha um índice de desenvolvimento baixo e que tinha as avaliações educacionais baixas, é aquele município que o dinheiro tinha sido desvirtuado. Então, a primeira questão é essa. Temos ações técnicas para acabar com a burocracia, para facilitar, mas temos ações pedagógicas, educacionais. Mas eu não vejo perspectiva de futuro para o Brasil, sendo bem objetivo, enquanto o prefeito for responsável pela educação nos primeiros anos. Espero ter respondido a sua pergunta. Não, então, eu entendi então na tua resposta que a política pública mais estruturadora que estimule o empreendedorismo seria a educação básica, né? Ter essa disciplina, Em né? segundo lugar, a desburocratização. Certo. Beleza. Ó, o Salomão está com a mão levantada. Depois eu faço outra pergunta. Salomão está com a mão levantada. Oi, Salomão. Oi, Inácio. Oi. Você até já respondeu, mas eu queria só reforçar, assim, né? Ouvir mais uma vez seu conhecimento sobre essa questão. É o seguinte, é a questão do empreendedorismo com ética. Se é possível ter sucesso, não é? Desenvolver, que eu sou na linha de Antônio, talvez até um pouco mais que ele, porque eu sou servidor público há 24 anos, né? Então, assim, a minha cabeça é a cabeça de servidor público. Então, mas recebo com muito boa vontade, com muita esperança a ideia do empreendedorismo, né? O Brasil, qualquer país precisa de bons empreendedores, até porque gera emprego, gera renda, né? Mas eu queria lhe ouvir sobre essa questão do empreendedorismo com ética. E quando eu me refiro à ética, vamos pegar um segmento, por exemplo, o segmento de educação. Você entende que os grandes grupos educacionais empreendem com ética? E quando eu me refiro à ética, eu me refiro ao dia a dia mesmo, até a forma de demitir certos servidores, né? A forma como hoje, principalmente a educação superior, vem sendo tratada do ponto de vista até do comércio mesmo, por alguns grupos, né? Não sei se você concorda, mas, enfim, queria lhe ouvir sobre isso. Pessoal, importante, tá, Salomão, essa questão que você traz da ética. Veja, eu quero só destacar que eu identifico, pelo menos assim rápido, 3 tipos de empreendedorismo. E a minha fala vai ser para os 3 tipos, e depois eu vou focar no que você falou da educação superior privada no país. Por isso que eu saí dela. O que acontece é o seguinte, veja, eu tenho um empreendedor, mais uma vez, corporativo, que é meu caso. Eu entrei numa empresa dessas, SAs, de educação superior, que eu criei tudo do zero como estagiário, saí como chefe do setor acadêmico na SA. Esse é um exemplo de empreendedorismo corporativo. Eu tenho também empreendedorismo corporativo no setor público. Eu tenho um sobrinho em Natal que ele entrou no curso de Direito e já sabia que ia fazer concurso. Passou em 3 concursos. AGU, delegado e procurador do Estado do Rio Grande do Norte. Não tinha em AGU, ele até gostava, mas estava em Brasília. Delegado da Polícia Federal. Ele nasceu para tudo, mesmo para ser delegado. Um dia, quando na divisa com o Acre, com a Bolívia, alguma coisa assim, um traficante, o coach dele ficou aberto, aí ele desistiu de ser delegado da Polícia Federal. Eu já tinha dito a ele que ele não tinha esse perfil. E aí ele foi chamado para ser procurador do Estado, aqui no Rio Grande do Norte, onde lá ele está fazendo uma carreira sensacional. Então, esse é o empreendedor corporativo, ou no mundo privado, ou no serviço público.
Você, com certeza, é um empreendedor, porque o simples fato de você estar aqui domingo discutindo essa temática já mostra que você é uma pessoa que vai além de sua capacidade. Você quer superar a cada dia. Então, você, não sei qual é o seu segmento público, deve fazer esse trabalho muito bem feito. Então, isso é um empreendedor na administração pública, o corporativo. Falei, então, do empreendedor negócio, que é aquele empreendedor que quer montar um negócio, gerar trabalho, gerar renda e lucratividade. E falei também, no caso, do exemplo do filme, do empreendedor social, que é o pessoal das ONGs. Aí, respondendo sua questão hoje em relação à educação superior e às SAs. São 5. Então, eu não tenho que falar de outros, tenho que falar das 5. Essas 5 daí, você pensa que a ética está lá dentro, desenvolvida? Sim, tem instituições seríssimas. Tem uma instituição privada chamada Cruzeiro do Sul, que ela comprou a Unip em João Pessoa, e que ela está mostrando um caminho muito bacana para o setor, como ter lucro, como ter qualidade e como, principalmente, envolver a comunidade. Tem outra aqui em Sergipe, chamada Universidade Tiradentes, do professor Uchoa, que ele é educador, é professor de escola de educação básica. Tem exemplos. Ela tem uma turma que foi beneficiada pelo ProUni, Pronatec e FIES, que eu costumo dizer a meus amigos petistas, com licença, tá? Eu vou falar, mas não fiquem chateados. Eu digo que a maior política neoliberal que houve, até hoje, de transferência de recursos do setor público do setor privado, foi no governo PT. E que quando essa turma que votou no Bolsonaro e fez campanha Bolsonaro, chegou para lá, para eles, nós queremos a redução do ProUni, do FIES, do Pronatec. A Bolsonaro chegou para ele e disse, nada disso. Vocês vão cuidar de ganhar dinheiro e não venham depender do Estado. Eu não vou atrapalhar vocês, que já é muita coisa. Foi por isso que o ministro, aquele ministro do nome difícil, caiu. Ele não caiu porque era burro, porque tinha aquelas falas dele, porque falava besteira. Ele caiu porque ele queria abrir uma CPI da educação superior em relação para a ONU e fez para a TEC. Mas isso é a história do Brasil, que só quem sabe é quem está lá dentro. Então, respondendo a sua pergunta de forma direta, simples e objetiva. Hoje, é difícil na educação superior você trazer as questões de ética, valorização do corpo docente e você trazer principalmente a questão de você ter uma educação superior privada de qualidade, quando você tem uma concentração dessa regulação no Ministério da Educação, que faz as avaliações das universidades com professores de universidade pública e privada, onde o professor da universidade pública, quando ele vai fazer uma avaliação de 3 dias numa universidade privada ou até pública, ele fica 3 dias sem trabalhar, e ele não pode, porque ele é concursado, ele tem que dar dando aula, em que ele ainda é remunerado para tanto, e que quando ele, ou do setor público ou do setor privado, vai para lá, vai para vender consultoria. Eu fui avaliador do Ministério da Educação, passei 1 ano. Quando eu vi como é que funcionava, eu disse, não dá para mim, eu vou sair. Eu sou setor privado. Eu já tive alguma experiência no setor público e vejo que o meu setor é o setor privado. Aí qual a experiência que nós temos? Né? É a esperança em que hoje a população ela já consegue discernir o que é bom e o que é ruim. Nós temos a esperança de uma fiscalização que existe tanto do Ministério Público Federal quanto também dos órgãos de controle, mas eu acredito hoje que nós vivemos, mais uma vez, eu volto para a questão que eu falei com o Antônio, um ciclo vicioso em que é muito difícil de quebrar. E que esse ciclo vicioso ele está presente não só nesse conjunto de coisas que eu estou falando aqui, educação superior privada, Ministério da Educação, sociedade. Ele é do pior dos vícios, porque, infelizmente, desde pequeno, nossas crianças estão mal educadas, não mal educada de chamar palavrão, mas mal educada na questão básica. Eu sinto muita falta de noções de ética, compliance, outras coisas, de governança nas universidades, que não se tem isso. Hoje está começando uma onda disso. Mas existe esperança no fundo ou no fim do túnel. E que esperança é essa? É que, se nós levarmos para os nossos filhos as bases sólidas de ética, as bases sólidas de combate à corrupção, as bases sólidas de um país melhor, nós vamos conseguir mudar. E aí, fechando, Salomão, mais uma vez sua questão.
eu não consigo também enxergar ainda, e essa é a minha indignação, o papel do prefeito na educação e o papel da Câmara Municipal. Eu fui interventor em uma autarquia no município aqui próximo, de educação superior, um prefeito me pediu, um procurador do Estado amigo, que faleceu os dois, um morreu porque estava com Covid, o outro foi para a missa dele, morreu porque pegou Covid lá no enterro dele, e que quando eu assumi, a autarquia ela tem mais de 5 milhões de débitos, desses 5 milhões, 3 licitações que não tinham sido feitas, e que eu, para poder continuar, eu chamei o promotor da cidade, chamei o Tribunal de Contas e disse, ó, eu vou fazer uma limpeza aqui, mas se vocês ficarem todo dia para mim mandando ofício e não me ajudarem, eu saio no outro dia. Eu vou entregar por 6 meses, eu vou entregar saneada, mas vou abrir sindicância, processo administrativo. Por favor, se tiver qualquer coisa errada, ligue para mim em vez de ficar mandando ofício, porque eu vim para cá e resolvo rápido. E aconteceu isso. Chegaram os ofícios e aí o promotor foi muito bacana, nasceu para cá. Aí chegou em cima da mesa e disse, ó, a quantidade de representação que eu tenho aqui contra tu, tinha umas 10, sabe, Roberto? Aí eu disse, o que foi? Ele disse, foi aquela turma que tu encontrou que estava vendendo certificado de pós-graduação, por tudo aqui. Ó. Aí eu disse, ainda bem que você está acompanhando, né? Espero que o Ministério Público não transfira você. Aí ele disse, não, tá tudo tranquilo. Eu levava, para você ter ideia, Salomão, para eles, as contas bancárias que eu tinha recebido, as bolsas de estudo que eu tinha acabado de vereador e o sistema de cobrança que eu tinha implementado, senão eu estava ferrado. Mas veja como o sistema é tão viciado. Aí eu fui, finalizei 6 meses, já tinha recebido ameaça, um bocado de coisa, e saneei uma conta que estava lá, um passivo de 6 milhões, que eu não tinha comprado nada na conta, coloquei a turma para trabalhar, porque a faculdade funcionava à noite, a faculdade municipal, e os funcionários trabalhavam de manhã, organizei a casa e saí, né? E deixei quase 1 milhão em caixa, e prestei contas. Aí a promotora que estava lá com esse promotor, só para fazer o que você fez, tem que ter coragem, mas também tem que ser meio doido, né? Aí eu disse, tá, mas se você tivesse no meu lugar, você ia fazer o quê? Eu disse, igual. Eu disse, então, a gente precisa de mais doido nesse mundo. É isso que eu quero mostrar, que eu só acredito nesse país próspero, nesse país funcionando de verdade, quando nós conseguirmos mudar a realidade da educação básica, e que é uma realidade terrível. Eu não falo da educação básica de uma capital como Recife, Salvador, Rio. Eu falo da educação básica de qualquer município, onde você já tem um corte lá de quem estuda na zona urbana, que já é ruim, péssimo, e de quem estuda na zona rural, que muitas vezes aqueles ônibus amarelinhos ali, eles nem conseguem chegar, e quando chega, ainda está cheio de bronca e que leva quase 2 horas para chegar na escola. É essa valorização da educação que eu falo. E que os professores hoje de licenciatura, matemática, física e português não existe mais. Ninguém quer ser professor. As faculdades que têm esses profissionais, sejam públicas ou privadas, ou públicas municipais, porque existem 74 no país, não tem demanda. Então, como é que muda o país? O país vai mudar com lei, o país vai mudar com estudinho, tal. Vai. Mas o país muda com professor de licenciatura nas escolas. Porque quem está dando aula hoje são estagiários que muitas vezes nem sequer ainda chegaram na parte prática ou são pessoas da comunidade que estão indo para a sala da aula. Não existe professor na educação básica, rural, infantil no Brasil. É como é que a gente quer cobrar aqui em cima? Está entendendo como é que tudo é casado? Não existe. Não existe professor para educação básica, infantil, rural no país. Espero ter respondido sua pergunta, Salomão. Antônio, quer fazer a pergunta? Acho que Inácio falou uma coisa aí que foi interessante. Vou fazer a pergunta, mas antes de fazer a pergunta, Inácio falou uma coisa aí que eu acho interessante, que às vezes o setor público ele afasta empreendedores também, né? Empreendedores, eu digo, da área privada mesmo, que pode assumir secretarias, cargos no setor público para desenvolver, para colaborar também, ter essa mistura do público com o privado. Mas me parece que, muitas vezes, a burocracia, a coisa pesada, né? O risco alto de qualquer ação, então termina afastando muitas pessoas do setor privado que podem colaborar com o público. Eu acho que uma fala tua agora, tu falou isso. Antônio, deixa eu só fazer, que eu ia até. Eu esqueci de falar isso. Aí veja, esse caso é real, pessoal. E veja que eu sou advogado
tudo que eu fazia era com um advogado para depois não ter dor de cabeça. Aí eu fiz essa faxina todinha, meu carro foi riscado, tudo, mas isso aí faz parte. Aí um ano depois, viu, Roberto? Um ano depois eu estou em casa. Não, eu estou na minha empresa. Aí chega um oficial de justiça na minha porta. Aí disse, diga, eu sou o Tribunal de Contas de Pernambuco. O senhor está sendo notificado aqui para fazer uma defesa administrativa. Aí, quem é do bem já fica se tremendo, né? Dor de barriga, sem dormir, estudinho. Aí eu fui, olhei, peguei um amigo meu, Antônio Júnior, que é advogado de direito público, Tribunal de Contas. Disse, Antônio, viu o que é isso aí? Rapaz, quando eu cheguei lá em janeiro, já tinha que ter aula em fevereiro. Nunca tinham feito, contratar concurso para professor dessa autarquia de ensino superior. Aí eu corri para fazer o processo seletivo, fiz o processo seletivo, selecionando o professor qualquer para dar aula. Aí qual foi a bronca do Tribunal de Contas, Roberto? Eu não, na equipe, porque eu não tinha condição de fazer tudo, tinha uma comissão. Esqueceu de colocar lá vagas para idosos. Meu amigo Roberto, Antônio, eu fui para o Tribunal de Contas, aí chamei meu amigo lá, Carlos Pimentel, Marcos Noca e outro lá que eu esqueci. Aí eu disse, pessoal, eu auditei essa autarquia. Eu mostrei os rombos que estavam lá. Eu pedi ao Tribunal de Contas para ir lá fazer uma auditoria mais detalhada. Ninguém foi. Eu prestei contas aqui do que eu recebi, do que eu saí. Está tudo aqui. E eu fui notificado por causa que foi esquecida as vagas de idosos lá. É por isso que eu não quero conversa com a administração pública. Até disse para os meninos. Eu vou me defender, eu tenho provas, tudo isso aí foi um erro. Ok, eu vou pagar uma multa, eu devo pagar uma multa, mas só quero registrar para vocês, porque os gestores do setor privado não querem vir para o setor público. Aí teve a defesa, meus advogados fizeram a defesa, tudo, eu mostrei lá essa questão e pronto. E não teve nem multa, ainda bem. Mas isso, para quem é do bem, afasta totalmente a possibilidade de você estar no setor público. A época que o Roberto, que eu tive na prefeitura, quando eu fui lá para escrever o ProUni Recife, que o prefeito tinha pedido, e que Jair Massoura era o presidente, e me pediu também. Fui passar 6 meses. Quando eu vi lá 17 escolas, caindo aos pedaços, sem condições de trabalho, sem nada, eu disse, não, tem que arrumar isso aqui. Vamos arrumar. E a gente conseguiu arrumar e fazer muita coisa. Mas o que eu falo, e essa sua observação daí, é que é muito difícil o gestor experiente, o gestor que está de boa fé, querer ingressar na administração pública por causa desses ciclos desvirtuantes que existem lá dentro. É verdade, Inácio. Eu concordo contigo. Eu olho que você é advogado, né? Tinha um conhecimento já, mas imagine quantos gestores da área privada poderiam ir para a área pública, mesmo que por um período mesmo. Não estou falando de concurso, não. Estou falando de assumir cargos para colaborar na gestão pública, É verdade. mas teme sair da gestão pública mais melado do que entrou. Pois é. E de boa fé. Eu ia sair por causa disso. Sorte que eu consegui me defender. Exato. Mas tinha muito mais casca de banana. E em determinado momento, o ministro da Educação me chamou para ir tomar conta do Planatec. Eu disse, vou não. Aí ele disse, por quê? Eu disse, eu ir tomar conta do Planatec tem 60 bilhões de reais para gerir. Aí depois vou começar a fazer pedidos para o senhor. Esses pedidos o senhor vai querer atender, vai jogar para cima de mim. Eu não vou atender, ou o senhor vai ficar com raiva de mim, ou eu vou sair de lá com alguma pegadinha da administração pública e vou ser queimado. Então eu prefiro não ir. Eu não fui. A gente tem que saber onde é que é. Ok. Infelizmente, o Estado perde com isso, né? Mas a pergunta que eu vou fazer, Inácio, aquela pergunta polêmica que eu acho que faz um século já, inclusive gera discussão política muito grande, mas aqui a gente é tranquilo, a gente está discutindo conhecimento mesmo. É aquela questão, mais Estado ou menos Estado? Mais Estado ou mais privado? O Brasil, aí falando do Brasil especificamente, tem que ser mais público, tem que ser mais privado? É aquele debate político que a gente tem, o bom debate, né? Estou falando do bom debate, não um debate doido, mas o bom debate, aquele debate que é necessário ter, né? Os teóricos aí que defendem mais Estado, os teóricos que defendem mais o mundo privado. A minha pergunta eu já entendi, que você compreende, eu entendo que é mais privado, mas a minha pergunta vai naquela linha do... O Estado é burocrático? O Estado realmente é duro, burocrático,
É difícil se desenvolver, o Estado não é empreendedor, né, assim, o empreendedor, porém o Estado tem um lado bom, que talvez seja, apesar de todo o lado ruim que eu estou falando, tem um lado bom, que talvez seja a distribuição de renda. O privado, ele é realmente empreendedor. Estou pegando aqui os clichês, tá? Não estou aqui, senão a gente vai gerar uma discussão tremenda, mas pegando os clichês sociais aí. O privado é empreendedor, se desenvolve mais rápido, menos burocrático, mas tem a questão da distribuição de renda. E aí você falou, o pecado não é ganhar dinheiro, o pecado é a distribuição de renda, mal feita. E eu te pergunto, nessa discussão, mais privado ou mais público, como a gente equilibrar isso de tal forma que a gente tenha desenvolvimento com justiça social, com distribuição de renda? Será que um mundo 100% privado, a gente teria distribuição de renda, apesar de ter desenvolvimento? Provocando. Ao mesmo tempo, se tiver Estado, não tem desenvolvimento. E talvez tenha mais um pouco de distribuição de renda. Então, nessa polêmica toda que a gente vive mais de um século discutindo isso, como é que tu vê essa visão do Estado e do privado com desenvolvimento e com distribuição de renda? Pessoal, veja, eu não entendo que existe esse antagonismo entre o Estado e o setor privado. O que eu entendo é que é possível ter convivência. Hoje parece que ou você tem que ser Estado ou você tem que ser o setor privado, coisa desse tipo. O que eu acredito é que é o que está na legislação. Nós temos o Estado, com atividades públicas do Estado, administração, sobretudo. Nós temos o setor privado e nós temos o que nós chamamos de público não estatal, que são as instituições que recebem uma certificação especial para desenvolver tais fins e que não têm finalidade lucrativa, que a gente chama de terceiro setor. O que eu acho é que o setor de saúde, o setor de transporte, o setor de assistência social, o setor também de educação, aqueles 5 setores que estão lá na Constituição Federal, que podem ser desenvolvidos em parcerias privadas, bacana. Eu defendo o Estado burocrata. Eu não defendo a burocratização do Estado. E acredito que não cabe ao Estado o papel de distribuição de renda. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Estado ele tem um papel de assistência social para aquelas pessoas de condição de miséria, condição de dificuldade econômica, etc. Acho que o setor público tem essa função, eu acho que essa é a palavra correta, e que tem que ser cumprida. Acho que pode ter uma coexistência tranquila com o setor privado. O setor privado, ele, de forma saudável, ele de forma regulada, ele deve existir, até porque ele é que vai gerar trabalho e renda e tributação. Um dia desse, houve uma discussão com uma colega, que ela era minha amiga antes, mas acho que depois dessa discussão ela ficou chateada, eu passo a ser o status dela de colega, em que ela tinha feito um concurso para o tabelionato X de imóveis, em que ela estava dizendo lá que era uma empresa. Aí eu disse até a ela, disse, ó, o Tribunal de Justiça sabe que você é uma empresa, porque se você está se comportando como você está dizendo que você é uma empresa, eu acho que o Tribunal de Justiça não está sabendo disso. E ela estava lá, justamente, eu defendendo essa desburocratização dos cartórios. O cartório o tabelionato tem uma função importante? Tem, mas esse segmento ainda é um pouco confuso. Por exemplo, a legislação fala de uso capião extrajudicial. Vá tentar registrar. Eu vou dar um caso prático. Um uso capião extrajudicial em algum cartório da Paraíba, não vou ler em Pernambuco, porque eu não tenho caso prático, estou falando da Paraíba, em Pernambuco eu já ouvi falar. O cartório chega para você e diz, eu não faço e não farei. Aí você diz, mas não está na legislação? Mas eu não faço, entendo que não cabe, que essa não é a função do cartório e tal, tal e tal. Então, o que eu vejo? É possível a convivência harmônica entre o Estado regulado e o Estado ético. É possível a convivência harmônica entre o setor privado regulado e o setor privado ético. Logicamente que nenhum dos dois lados são santos, que nenhum dos dois lados vai ser da forma que eu e você pensa. Mas eu acredito que o setor privado
ele tem que ser visto pelas pessoas que são do setor público como um aliado, como alguém que pode desenvolver, sobretudo, a possibilidade maior de trabalho e de renda. Nem falo de emprego, estou falando de trabalho, renda e tributos, e que o setor público também não deve ser penalizado por causa de alguns maus gestores, e que ele tem uma função primordial, sobretudo em saúde, sobretudo em educação, sobretudo para dar os instrumentos para termos desenvolvimento social e econômico. Não existe desenvolvimento social e econômico sem desenvolvimento educacional. E isso aí está tudo junto. Então, eu acredito que o Estado precisa do setor privado e o setor privado precisa do Estado. E é possível essa coexistência. Obrigada, Inácio. Mais alguém tem alguma pergunta ou comentário? Renan, pode falar, Renan. Oi, Renan. Bom dia a todos, amigos presentes. Parabéns, Inácio, pela sua exposição e pela sua iniciativa, né, de empreendedorismo e de escrever esse livro. Assim, vim pensando, né, que esse tema realmente é muito amplo, abrangente, né, diz respeito à vida de todo mundo. E, assim, pegando o gancho no que o pessoal vem perguntando, eu também tenho duas perguntas, né? A primeira é de cunho mais geral, social, né? Digamos assim, e até da perspectiva do Estado também, em relação a se empreendedorismo, né? Se o modelo estrangeiro de empreendedorismo, ele, assim, os que tiveram sucesso, né, no mundo, os que são referência, deveria ser importado para o Brasil, né, principalmente do ponto de vista jurídico, né, em relação à tributação, já que tem um tributarista aqui, já está coordenando aqui os trabalhos, que é o Roberto, né? Se você pensa que a desburocratização do empreendedorismo, né, da facilitação do empreendedorismo no Brasil passa por uma importação de um sistema tributário mais simples, né? Eu vejo que a questão tributária é um fator preponderante, né, para todo negócio, desde o CNPF, desde o CPF até o CNPJ, né? E o CNPJ passa por várias categorias, né, de gradação de acordo com a renda pelo empreendedor oferida. E se a simples importação de um modelo de sucesso no exterior, ele passaria a ser uma saída para a gente fazer com que o Brasil avance? Essa seria a primeira pergunta, né? E a segunda pergunta você quer responder logo ou quer que eu faça logo a segunda pergunta? Pode fazer, se eu esquecer, eu te pergunto. A segunda pergunta passa mais para o âmbito pessoal do indivíduo enquanto ser potencialmente empreendedor, né? Porque eu observo, né, da minha leitura, que tanto os fatores externos influenciam, mas também o fator interno, né, pessoal, né, das capacidades que a pessoa desenvolve, né, as chamadas soft skills, né, é muito importante também para o empreendedor, né. E eu queria, assim, pensando no Brasil e os empreendedores, né, eu penso que o fator medo, né, e a nossa síndrome de vira-lata, assim, aquele pensamento de que ganhar dinheiro é pecado, né? Você buscar oferir renda maiores, né? Prosperar. A prosperidade tá muito em voga hoje em dia, né? Tem prosperidade, né? E o Brasil parece, assim, de certa forma, viver no país da inveja. Seria o Brasil o país da inveja, né? Em relação a essa questão do empreendedorismo, em que parece existir um balde de caranguejo, né? Ninguém deixa o outro sair, né? Vai puxando o outro. Tem essa metáfora do balde de caranguejo, eu acho interessante. Eu queria saber se superar o medo passa por uma questão de ser um pouco doido, né? Você falou aí, eu anotei algumas palavras no meio do coisa, e a questão de ignorar esses fatores externos é suficiente? Ok, que bom. Que bom, Renan. Veja, a questão tributária, eu fico até com vergonha de falar alguma coisa, porque o Roberto está aqui presente, né?
Mas o que eu quero dizer para você é que do jeito que está ruim. Eu digo isso para quem tem uma empresa de consultoria que paga tributos altíssimos e que não vê a contrapartida do Estado. Eu acho que trazer modelo de fora para cá não vai dar certo. Nós temos que encontrar a nossa própria solução. E o que me deixa triste, eu vou dar um caso prático, um caso específico. Em 2014, eu acho, não, foi 2012, 2013, eu montei a empresa de educação à distância no bairro do Recife Antigo, porque lá se dizia que era uma região digital, porto digital, você ia ter uma redução de ISS de 5% para 2%, porque você ia sair do seu local para ir para o Recife Antigo, para o Porto Digital, e tudo bem, vamos lá, vamos para o Porto Digital, para o Recife Antigo, montar nossa empresa e tal, sair daqui da região da Zona Norte para ir para o centro da cidade. Amigo, caso prático, houve a redução do tributo, 2, 3, 5 para 2%, a internet começava a cair, e era fibra ótica, ele começava a filmar, a energia caía, a gente queria usar o banheiro, não tinha água, a gente queria estacionar o carro, não tinha estacionamento, e para você poder estacionar no Recife Antigo naquela época, não sei nem quanto é que está hoje, uma hora de estacionamento custava R$ 15. Você não tinha transporte público, você não tinha a água normalizada, energia, e ainda a internet era ruim. Estou falando de 2012, 2013, tá? Pode ser que hoje tenha mudado e eu não estou sabendo. Mas pelo que eu ouvi falar, continua igual. O que é que o empreendedor precisa? Nós fizemos investimento, nós reformamos, a gente teve que desmontar tudo e voltar para a Zona Norte, porque pelo menos tinha água, a internet era melhor e não faltava energia. O que é que o empreendedor precisa? É que o Estado dê condições mínimas para ele trabalhar. É que você tem aquela parte do Recife Antigo, do Porto Digital, que é bacana. Eu não quero aqui defender o contrário, até porque senão o Pierre vai brigar comigo. Você tem ali indústria, software, tem tudinho. Mas você aqui dali é para ser fechado. Né? Aqui dali é uma região para não ter carro. Aqui é uma região para entrar ali de bondinho, para você ir de ônibus, para você poder ter uma internet boa, você ter tudo. Não tem. Aí você paga um IPVA altíssimo. Estourei meu pneu do carro ontem aqui, que eu caí no buraco aqui perto das Ubaias. Aí você diz, o que é que falta para o empreendedorismo? É modelo tributário que tá. Modelo tributário é cabe para Roberto e para os tributaristas pensarem e decidirem uma forma no Brasil, o que é melhor. Eu, sinceramente, não sei. Mas eu sei que se eu tiver que pagar muito tributo, eu pago. Porque, para mim, tributo é porque eu estou vendendo alguma coisa. Tributo, para mim, eu digo até meu contador. Isso é dinheiro do Estado, não me venha com fórmula mágica. Esse dinheiro daí tem que pagar em ponto final. Agora, eu quero ter o retorno, que hoje eu não tenho. Então, o que eu acho é que o modelo que está, da forma de estar, com o retorno que está errado. O que é que vai ser feito? Aí eu deixo para os colegas de Roberto e Roberto pensarem na melhor solução. E acredito que o modelo tem que ser nosso, 100% nacional e, se possível, com sotaque pernambucano. Vice? Né? E a questão que você falou do indivíduo como empreendedor, soft skills que você fala, são as questões internas, do nosso conhecimento e gerenciamento das nossas emoções, né? Que hoje está muito na moda, falar empatia. Empatia, eu não sabia nem o que era isso há 5 anos atrás. Que é você se colocar no lugar do outro, que é você poder gerir suas emoções, que é muito difícil de gerir emoção. Quem falar que saiu dessa pandemia, esses 2 últimos anos e meio, bem, está mentindo. Ou saiu ruim do ponto de vista financeiro, ou saiu ruim do ponto de vista emocional, ou teve alguma coisa que atingiu a saúde mental. Eu digo porque talvez esses 2 anos e meio, 3 que eu passei em outro estado, tenha sido uma bênção, e trazendo aqui para a visão, né, de vida, a visão do espiritismo, tudo isso, talvez tenha sido para mim e para a minha família uma bênção, porque nenhum pegou Covid. Lógico que eu me ferrei, porque eu fui montar uma empresa, o negócio estava tudo fechado, mas deu certo. Mas o que eu quero dizer é que essa questão se o país é um país de invejosos ou não, eu não falo sobre isso. Eu acho que não é por aí. É um país que foi colonizado por portugueses, nós sabemos da história todinha que da turma que veio para cá. A primeira carta que foi para o rei de Portugal já estava pedindo lá uma vaguinha para os amigos da família. Mas o que eu quero dizer é que essa semente portuguesa, ou essa semente que ficou de lá para cá e foi evoluindo, tem que acabar. E só se acaba essa semente de, nós vamos
desenvolver empresas ou nós vamos desenvolver o Estado. É possível conviver ou não é possível? O Estado tem que cuidar de tudo, inclusive distribuir renda? Não. Eu acho, minha opinião pessoal, e eu defendo o empreendedorismo, que ele pode ser uma atitude, uma mentalidade, mas no setor privado ele pode trazer tributos, ele pode trazer trabalho, pode trazer renda. E aquelas empresas que são saudáveis, elas estão aí se destacando. E aquelas empresas que são doentias, em que os donos, seus presidentes, seus CEOs, ficam fazendo videozinho na internet. Ah, isso aqui é meu avião. Ah, eu comprei essa bolsa para minha esposa. Ah, ou a dancinha, essas empresas estão fadadas ao fracasso e vão quebrar. E aquelas empresas que são sérias, que são bem geridas e que têm compromissos sociais, essas estão prosperando, apesar de mais dificuldades. Mas empresa foi feita para dar lucro e empresa ela tem que ser vista, na minha visão, por todos nós, como uma possibilidade de desenvolvimento econômico. Eu não defendo e não acredito que o desenvolvimento econômico vai partir do Estado. O Estado vai dar ferramentas para que as empresas, para que a sociedade possa se desenvolver. E como os cidadãos não foram educados para entender o que é um negócio que ele pode funcionar independente do Estado, que pode gerar tributos, pode gerar trabalho e renda, aí hoje nós temos que fazer um esforço maior. E a tributação ela tem que existir. Ela pode ser pesada, como já é, mas ela tem que dar o retorno para o cidadão, CPF e para o CNPJ também. Eu acho que foram duas perguntas, né? Que você fez que eu tentei responder. Ok, obrigada, Inácio. Salomão está com a mão levantada. Fica à vontade, Salomão. Não, é só uma reflexão, né, dentro do que tudo já foi trazido aí, que é o seguinte, veja, a burocracia do Estado, e não é assim defendendo de jeito nenhum, e de fato o Estado brasileiro, de modo geral, ele é burocrata, isso é uma herança, como foi dito até pelo próprio Inácio, uma herança portuguesa da nossa colonização, não é culpa somente de Portugal, é culpa nossa também, mas é uma herança muito, né, das ordenações que fundamentaram toda a estrutura jurídica do nosso Estado. O português ele é muito burocrático, nós herdamos isso também, precisamos melhorar muito, né? Muito da burocracia também dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas. Nós precisamos ter uma autocrítica e, claro, ter ciência de que é preciso melhorar. Infelizmente, também existe também uma herança, não só no serviço público, mas também no âmbito privado, da corrupção, que é muito forte. Então, os órgãos de controle também têm muita gente boa, bem intencionada, e que muito do controle que é feito muitas vezes é por medo que do outro lado não esteja uma pessoa do bem. Você entende, Inácio? Então, assim, É é verdade, é importante esse verdade. contraponto, só para mostrar isso. Então, assim, é claro que é importante e necessário que a gente encontre um meio termo, tem a autocrítica, que ninguém é dono da verdade de jeito nenhum, né? Agora, muito disso é por conta disso. Vou lhe dar um exemplo muito tranquilo e verdadeiro. Eu tive até agora, o mês de abril, eu estava acumulando a promotoria de tutela do patrimônio público. E veja bem, é impressionante. A gente pegou agora na Covid, no momento mais difícil, você tem situações concretas e comprovadas de desvio de dinheiro em licitações, em dispensa de licitações que foram feitas com justificativa de justamente atender a questão da Covid e tudo, e você tem ali a prova, por mais que você, poxa, você tem que ter uma flexibilidade, claro, foi um momento de dificuldade, e aí você vai ver contrato com empresa de fachada, entendeu? E não é só o serviço público, é o particular também, é o empreendedor que está ali, que aceita aquilo. Entendeu? Então, assim, tem muita gente boa, gente nova, às vezes até que sem a experiência necessária, que vai com a melhor das intenções possíveis. Mas é claro que é possível encontrar um meio termo nisso. Mas eu achei importante fazer esse contraponto só para mostrar que acontece isso também. O excesso de burocracia é esse medo vamos dizer assim, de facilitar que a corrupção, que a falta de ética, de moralidade, né, domine determinadas coisas, que isso ainda é muito forte, é muito enraizado na nossa gente, seja no âmbito do serviço público, seja no âmbito do serviço privado, porque quando a gente pega uma licitação, veja bem, quando você trabalha com licitação é uma coisa impressionante, porque as empresas, muitas vezes, e muitas vezes também com a conivência de servidores públicos, mas as empresas fazem conluio entre si.
fazem muitas vezes alternância para ver quem ganha a licitação. E não é fácil verificar, não é fácil. Mas você sente, você muitas vezes consegue ver que a coisa ali está com ela. Então, assim, é muitas vezes um problema de moralidade, né? Que está tanto no âmbito do setor público como do setor privado. Mas, claro, que a gente precisa vencer esse preconceito e ser cada vez mais. Eu sou totalmente favorável que a gente seja cada vez mais flexível, né? Mas, enfim, tem esse drama que a gente precisa, aos poucos, ir vencendo. Era isso mesmo, só Que bom, Salomão. Deixa eu só. Veja, eu defendo a burocracia, que são os processos. Eu não defendo a burocratização. O que é isso? É que, de repente, tem um dado aqui, eu acho que está até no livro, que uma empresa no Brasil, para ser criada, leva 106 dias. E eu tenho um caso de uma experiência de um amigo meu, que ele migrou para os Estados Unidos, depois conseguiu lá o cartão verde, depois conseguiu lá naturalizar, casou com a americana, e aí ficou tudo certinho. E ele comprou uma pizzaria numa praça chamada Melbourne Beach, perto de Miami, e comprou também um restaurante de café americano. Né? Os americanos é um pratão desse tamanho de ovo, de bacon, e não sei como é que eles estão vivos ainda. Aí os dois. Aí ele disse, Nasce, vem aqui para ver como é que funciona. Aí eu fui, estava lá, fui. Ele tinha pedido o correspondente a alvarás, autorização, tudinho, e uma semana ele fez as solicitações, o equivalente ao município, o equivalente ao Estado, o equivalente à União. No mesmo dia, isso é o que mais me surpreendeu. E eu acho que aquilo ali não é exceção, tá? Pode ser até que seja daquele distrito, pode ser até que seja daquele estado. No mesmo dia foi o correspondente ao município, à prefeitura, ao estado e à União. Um liberava o alvará, pagava taxa, o outro já ia vendo e já liberava. Então, isso é uma situação que muitas vezes a gente não vai ver aqui no país. E que muitas vezes é o que eu falo, partes do pressuposto que a parte já está agindo em má fé. E eu vou trazer outros casos. Que você muitas vezes tem uma situação, como eu falei aqui, da questão de reconhecimento de firma, que isso, para mim, poderia ser muito mais facilitado se hoje boa parte da população, ou das empresas, ou do setor privado também, já tem as assinaturas digitais. Mas aí você continua exigindo que você vá lá e você vá reconhecer a firma, e que a firma hoje em dia não pode ser mais nem por semelhança, você tem que estar lá presente. Então, quando eu me refiro à burocratização, que é o exagero da burocracia, eu não estou defendendo, e sei que você entendeu dessa forma, que tem que ter uma regulação forte do Estado. Mas eu acredito que, sobretudo, essa questão hoje cartorial, os tabelionatos, ela tem que ser revista. E acho que, sobretudo, se o legislador estabelece um caso prático do que eu vi, essa questão que é possível se ter um usucapião extrajudicial, cartório não tem que discutir, cartório tem que cumprir a legislação. Então, o que eu falo é nesse sentido, é que se você tem ferramentas que podem facilitar, não no sentido jeitinho da corrupção e do lado mal da coisa, mas que você pode desburocratizar, tem que ser posto em prática. E acredito, e focando ainda na questão que você trouxe aí, que foi muito sadia e demonstrou o seu nível de atualização em relação à educação superior privada no país, e acredito que foi tentado se construir algo para poder saber onde é que estavam os recursos que foram muitas vezes desviados para a Uni, para a Unatec e FIES. E não se teve êxito. O que eu acredito é que mais cedo ou mais tarde isso vai vir à tona, porque realmente foi o maior, até onde eu conheço, na educação, financiamento público para o setor privado. E que as universidades públicas estão aí sucateadas, estão aí passando dificuldade por corte de renda, e que vê uma história que remete lá no passado, e que não é um passado de 10, 20 anos, é um passado da história de nosso país. Mas eu sou esperançoso, né? Como dizia Ariano Suassuna. Ariano Suassuna acho que falava mais ou menos assim. Perguntaram se ele era otimista ou se era um pessimista. Aí ele disse, eu sou um otimista realista. Eu também sou assim. Eu acredito que nós vamos ter dias melhores, mas esses dias melhores passam por algumas questões. E que, desculpem, eu ser até chato e ser insistente. É que eu não consigo entender que
a educação no país vai se desenvolver, principalmente quando é o município, quando são os prefeitos e a Câmara de Vereadores que vão lá, principalmente a prefeitura, cuidando da nossa educação. Isso é uma coisa que me deixa muito chateado. Passo para a presidente a palavra. Obrigada, Inácio. Alguma outra consideração, Salomão? Alguém mais quer falar alguma coisa? Ok, então, Renan, pode falar, Renan. Eu acho que essa fase é só basicamente o arremate, né, da nossa reunião. Eu fiz algumas anotações aqui, Inácio. Você colocou aqui que empreender é ter meta, né? Necessário ter planejamento, técnica e foco, né? E também ter consciência do medo, né, e das dificuldades existentes que vão vir, né? Aí você colocou aqui o fundamental ter a conexão com o divino, né? E com Deus no coração tudo fica mais fácil. E, e só para fechar, né? Como é que a gente vai, o empreendedor, qual seria o manual do empreendedor para ele superar esse medo, né, e começar a empreender, né, sair do um casulo, digamos assim, e começar a alçar voos, né? Qual seria essa rota, né? Se pudesse sintetizar isso. O que você fez a anotação, primeiramente, parabéns, viu? Isso demonstra o seu nível de atenção e que isso é muito bom para quem está do lado de cá, saber que tem uma pessoa que está interagindo tão bem ao ponto de estar com as anotações desse jeito. Veja, eu vou dar meu caso. Eu sofri muito quando eu decidi demitir meu chefe e empreender, porque ninguém me ensinou a empreender, eu não sabia que existia um mundo além da minha sala, do meu negócio que eu era corporativo, eu era seletista, e para mim seria muito melhor se eu tivesse aprendido naquela época, eu falo dos anos 2010. Então, o que eu vejo é que nós temos que, primeiro, entender que o empreendedorismo é uma atitude, é uma mentalidade, e que pode ser tanto setor público quanto setor privado. E para o setor privado, para o setor de negócio, são técnicas, como você muito bem falou aqui, os soft skills de gestão das emoções, como também são técnicas do ponto de vista de saber o que é um planejamento estratégico, o que é a estratégia, o que é uma tática, o que é um plano de ação, o que são as exigências legais do Estado, o que no setor de pessoal existem, tem até um livro aqui, que existem perfis comportamentais, que isso é ciência trazida para o mundo dos negócios. Entender que se você quer montar um negócio e você é do setor da educação, você nunca pode querer ser dono de um restaurante, porque você vai quebrar. Entender que existe um jogo de legislação municipal que você tem que ter, se for um restaurante, a vigilância sanitária, você tem que atender aquelas normas, você tem uma parte toda de alvará, de autorização, na esfera federal tem os tributos, na esfera estadual talvez tenha ICMS ou não, e que você, para poder empreender, além de você estar preparado do ponto de vista, digamos assim, de leituras, de estudos, você não pode começar a empreender, ser um bom advogado e ser um bom contador, para que você erre menos. Então, o que eu quero só finalizar e dando essa questão para você como arremate, como você bem falou, é que isso pode e deve ser ensinado nas faculdades. Isso pode e deve ser ensinado nas escolas. E que para o estudante de direito, que todos nós aqui fomos estudantes de direito um dia, isso é algo que a gente sente falta. Eu me formei em 1994. Nunca tive noção do que é empreendedorismo. Mas para quem está saindo hoje das faculdades, continua desse jeito. E qual é a maior dor do estudante que não quer ser concurseiro, não quer ser oficial de justiça, promotor, magistrado, que quer ser advogado, puramente? É que ninguém ensinou a ele que ele vai ter que ter ou a advocacia no CPF dele, ou vai ter um CNPJ, e que ele vai ter que ter uma marca, ele não vai poder fazer propaganda da advocacia dele, ele tem um negócio chamado benchmark, que ele tem que cuidar, tem um negócio chamado marketing digital, sem infringir o AB. Então, o que eu vejo é que essa questão do empreendedorismo, ele se comporta desde faculdade, desde a educação básica. E que veja uma coisa, não sei qual é a sua profissão, Renan, mas acho que se você terminou o curso de Direito
ou passou por perto de terminal, já terminou, não sei qual a sua realidade, você sentiu isso. Ninguém para ensinar, ninguém para apoiar, ninguém para nada. Isso é a coisa mais fácil do mundo, Roberto. Era numa universidade, o UPE, pronto, eu converso com o Zé Roberto, que é o diretor da Politécnica. Ele tem um curso de Direito num prédio e um curso de Administração no outro. Aí disse, como é que eu faço para poder ensinar o pessoal de Direito a empreender? Eu disse, misture todo mundo, junto o pessoal do Núcleo de Prática Jurídica da empresa Júnior, põe disciplinas, põe eventos, põe debates, seminários, só isso. E faça o seguinte, o Sebrae é do outro lado aqui, atrás do... Eu sou do Náutico, né? Atrás do Esporte Clube do Recife. Chama o pessoal do Sebrae para vir para cá, para palestra, para eventos, e tudo fica mais fácil. É boa vontade, é inovação, é você trazer tecnologia. A sacada do Porto Digital é sensacional. O que é que falta dentro do Porto Digital? Uma universidade para poder atender a demanda daquele segmento, fazer pesquisa, tudo. Nem a Universidade Federal pode se afastar do mercado e nem o mercado pode se afastar das universidades. Isso é a realidade. Agradeço, Inácio. Um abraço, pessoal. Devo uma palavra ao presidente aí. Estamos agora nos últimos 3 minutos, né, da nossa reunião, próximo aí das 11. Inácio quer dizer mais algumas palavras para finalizar? Pessoal, eu estou muito feliz de ter recebido o convite do meu amigo Roberto, muito feliz de estar conhecendo aqui Bárbara, Antônio, Salomão, todo mundo, mas eu estou feliz porque o nosso evento aqui, ele começou tumultuado, ele começou com o sinal caindo, ele começou com o pessoal da Universidade Zumbi dos Palmares, que não tinha nada com nada, ele perguntou, uma moça perguntando a você, isso aqui é um curso, vai me deixar sua mulher negra, e que eu disse, poxa, está bem diversificado aqui, mas todos nós somos pegos de surpresa. E todos nós conseguimos superar um momento de adversidade e continuar, persistir, ter resiliência, e às 11 horas está encerrando. Isso é a mentalidade empreendedor. É isso que eu quero mostrar. Que ela pode ser aplicada para o setor público, para o setor privado. O mais importante é que nós possamos ter essa capacidade de superar os obstáculos e ter essa resiliência e não desistir do objetivo. E o objetivo nosso foi alcançado com sucesso. Núbia, minha amiga, saudações. Quanta gente boa aqui. Então, presidente, eu agradeço a você o convite e muito obrigado, tá? Pela atenção.